Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a crítica ateísta à religião, capítulo 7 do livro Uma Introdução à Filosofia da Religião, de Alessandro Rocha, um olhar da fé cristã sobre a relação entre a filosofia e a religião na história do pensamento ocidental, da editora Vida. E aqui, falando sobre o surgimento do ateísmo, o Alessandro ele chega a dizer, que o diálogo entre filosofia e religião é tão antigo como a própria filosofia. Entretanto, a filosofia da religião como disciplina desenvolveu-se no século XVIII do esforço de compreender filosoficamente a essência da religião. E aí há uma referência a Freud, Marx e Nietzsche. Com certeza vocês já ouviram falar desses caras, geralmente em algo relacionado não necessariamente à religião, mas principalmente a cristianismo, E nesse caso, desconfiando do que aparece, Freud afirma que o consciente é determinado pelo inconsciente. Marx diz que a superestrutura depende da infraestrutura, e ele identifica a religião como superestrutura, e sua crítica a mais importante das críticas. Claro, na opinião dele também, Nietzsche pressupõe que a vida concreta é determinada pela estrutura biológica. O cristianismo é contrário à vida à medida que moraliza com base em valores metafisicamente estabelecidos. Aquela questão de que, assim, se você olhar para a questão do seu instinto, você vai perceber que você não é muito diferente dos animais. Mas se você observar a moralidade que acaba regulando seus instintos, você percebe que o cultural se sobrepõe ao natural, para que você possa viver em sociedade. E no caso, a crítica de Nietzsche é porque a gente acaba tendo a vida moralizada com base em valores metafisicamente estabelecidos, ou seja, coisas que estão além da física, que para nós tem a ver com o mundo espiritual. Mas no caso de Nietzsche é como se fosse uma construção, uma abstração, algo que está lá no mundo das ideias, da nossa ideia, não necessariamente algo realmente, como por exemplo Platão acreditava piamente que existia um negócio do lado de lá, Mas por exemplo o pensamento mais recente fala até de noosfera, aquela é uma construção nossa, e só que a gente entende que essa construção nossa ela é tão real quanto, por exemplo, isso que nós tocamos. E no caso, para nós como crentes, quando eu falo nós, Fernando, estou dizendo que eu estou na mesma condição de você de crente, tá? Então, para nós como crente, não, o fato de eu falar do Nietzsche não quer dizer que eu seja discípulo do Nietzsche, é só isso, só para explicar, amigo, E aí nesse caso tem, então, por exemplo, a noosfera, como se fosse um ambiente na nossa realidade psíquica, e a gente trata aquilo como se fosse verdade verdadeira, digamos assim, Tanto que é muito comum que se fale que Nietzsche declara a morte de Deus, mas eu pelo menos observo que ele não chega a estar dizendo necessariamente que Deus esteja morto, mas a construção intelectual que a gente faz, não sei se a palavra certa é intelectual, mas a construção que a gente tem acerca de Deus é que é algo que para ele está falido, é mais ou menos assim. E aí nesse caso, de acordo com a palavra do Alessandro Rocha, comum aos três citados é a conclusão apressada de que a questão de Deus e da religião perdeu a razão de ser, Porque quando você lê os caras, parece que é o seguinte: a religião está com os dias contados, Deus está morto. Só que os anos se passam e a gente percebe que não é bem assim igual eles falaram, O que vai acontecer é que nossos garotos saem do ensino médio, vai para a universidade, acha que Che Guevara e Jesus é a mesma coisa e começa a acreditar num monte de situação, A igreja é um mito, mas a utopia marxista não é. E nesse caso, utopia, mas não é. Mas irmão, nesse caso, em relação à situação toda, esses meninos talvez eles achem que assim a religião não tem futuro. Só que a gente observa, principalmente nesse período de pandemia,
o quanto de gente que não é crente, que assistiram às nossas lives, né, que pediram oração, Deus falou tanto em Deus, né? Então a gente percebe uma situação dessa, né? E o homem moderno examinou a religião sob o aspecto da racionalidade científica, investigou a oração, o rito e o comportamento correspondente, bem como as maneiras de vivência e conhecimento, como a mística e o êxtase, dentre outras, como fenômenos que manifestam a profundidade da realidade. Para o homem moderno, entretanto, sentimentos religiosos pertencem à esfera íntima, porque carecem de função pública. Vocês devem lembrar, com exceção da Rose, quando eu citei Pannenberg aqui, que foi o primeiro teólogo que nós mencionamos, aquela ideia de que assim, Deus não é bem um assunto de todo mundo, né, que vai todo mundo chegar a um acordo. Ele está muito mais relacionado a uma esfera íntima. Tanto que vai ter gente que vai ver Deus como uma energia, tem gente que vai ver Deus como alguém pessoal, tem gente que vai entender, né, que, por exemplo, Deus, o Deus cristão é um modo de se nomear a mesma divindade, né, como o Olorum e assim por diante. É como se assim, cada religião dá um nome para o mesmo ser. Então, assim, as concepções acerca de Deus, estou dizendo que existe gente que pensa assim. Sim. Tá? Então, nesse caso, por exemplo, em relação a isso, a gente vê que se a gente for botar isso na banca para negócio, vai dar confusão, né? Porque assim, todo mundo, né, como está lá na nota, em Deus nós cremos, mas que Deus é esse? Né? Você ia falar alguma coisa, Fernando? Não, só respondeu isso. Então que graças a Deus, hoje eu estou no óleo, hein? Aí nesse caso, seguindo aqui, para o homem moderno, já falamos aqui, depois de Nietzsche ter declarado a morte de Deus, o religioso passou a ser apenas objeto de crítica ou relíquia de museu, né? Principalmente às vezes pelos próprios filhos dos crentes, né? Achando que a mãe agora é uma carola, tadinha, né? Que assim acredita em Deus da mesma forma que a gente poderia ter acreditado no Rei Leão, né? Na rena do nariz vermelho, assim por diante. E a tese central de Nietzsche, declarando a morte de Deus como cifra para desacreditar a transcendência religiosa, provocou novos desafios. Nietzsche fala da morte de Deus no sentido de que a fé em Deus como fundamento da verdade e dos valores perdeu sua fidedignidade. De certa forma, né, assim, a secularização da sociedade, eu não acho que Nietzsche está muito errado nisso não, né, assim, Deus deixou de ser o centro da vida, se bobear até dos crentes, com todo respeito, né? Tá complicado, né? Então, para elaborar uma filosofia da religião, é preciso considerar tanto o aspecto afirmativo como negativo, ou seja, não basta descrever o fenômeno religioso, é necessário atender ao significado da crítica e à estrutura de um possível diálogo. Na filosofia, sempre houve crítica, entretanto, com o iluminismo, desenvolveu-se uma crítica sistemática. Nesse sentido, Kant definiu seu tempo como a era da crítica. E sobre a crítica como tarefa da filosofia, Kant afirma o seguinte: de uma crítica tal não entendo uma crítica de livros e de sistemas, mas da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os conhecimentos a que pode pretender, independentemente de qualquer experiência. Portanto, a solução do problema da possibilidade ou impossibilidade de uma metafísica em geral e a determinação tanto de suas fontes como de sua extensão e limites. Então, a gente, por exemplo, vai perceber que há um desejo de assim, vamos botar o assunto sobre a mesa e vamos dissecar, né? Vamos desconstruir, vamos questionar e assim por diante. Algo que seria absurdo há alguns séculos atrás. Por quê? Porque o discurso sobre Deus era a mesma coisa de Deus. E aí o que acontece? Os pesquisadores já começam a fazer uma distinção. Uma coisa é o sagrado, outra coisa é como se nomeia esse sagrado, né? E a construção sistemático-teológica a respeito desse sagrado. E aí, continuando aqui, a palavra do Alessandro, dizendo que Kant submeteu à crítica, primeiro, o cristianismo como religião positiva, em busca de uma religião natural, e logo a seguir passou a crítica da religião como tal. Também Hume assume a nova racionalidade iluminista. Sua obra, como a de outros filósofos da época, criou um clima de insegurança entre dois extremos: abandono definitivo da religião
ou nova fundamentação da filosofia da religião. Kant continua a crítica racional em busca de uma nova fundamentação. A crítica radical proclama o fim da religião, pois nega a religião como um todo. Nessa linha situam-se Ludwig Feuerbach com sua teoria da projeção, reduzindo o mistério da teologia à antropologia. Deixa eu ver aqui, como se, por exemplo, não é o homem que é feito à imagem de Deus, é Deus que é feito à imagem do homem. Como suponhamos, agora eu não lembro qual foi o filósofo, acho que foi, melhor não falar. Então, que assim, se nós de repente fôssemos cavalos, as divindades que nós construíssemos seriam parecidas com cavalos também, uma coisa mais ou menos assim. E aí é como, digamos, eu projeto algo de acordo com a minha concepção humana. Claro, Feuerbach está dizendo isso, tá legal? E se eu não estou pronunciando direito é porque eu não sei, tá bom? Continuando aqui, Karl Marx, com a sua teoria da pura ilusão projetiva da alienação social. Lembra da religião ser o ópio do povo? Então é aquele caso assim. Não vou entrar no mérito, Rubem Alves chega a criticar essa fala de Marx, mas aquela questão, de você ter meio que algo para como eu posso dizer, para suavizar, como uma morfina para dor, como um analgésico, como um anestésico, de modo que assim, eu vejo muito isso hoje em relação ao prazer, tanto que a indústria do entretenimento, para mim, é meio que uma cortina de fumaça para a gente não lidar com a vida como ela é. E eu acho que quanto mais a pessoa está desesperançada, mais ela vai recorrer para os vícios, para o consumo, para coisas do tipo, porque isso, querendo ou não, distrai. No caso aqui, é meio que assim, o povo está sofrendo, está passando um monte de dificuldade, essa classe está sendo dominada por uma outra classe e fica naquela ideia, de um dia a coisa vai ser melhor, um dia lindo, almejo eu encontrar na eterna glória que prometida está, e enquanto esse dia não chega, a gente vai levando, E aí nessa situação, Freud com a sua teoria da imaturidade psicológica. Então o que eu faço? Eu coloco em Deus aquela minha ideia, de um pai, de um grande pai, que assim, eu preciso de alguém assim, para me proteger, ou talvez até mesmo, para me cobrar, dizer um monte de coisa que eu estou errado e assim por diante. E finalmente Nietzsche com a sua teoria da morte de Deus como certeza definitiva de que a fé num Deus transcendente é absurda, reduzindo a religião a uma projeção do ressentimento. Não, tem que ter um Deus no céu aí para resolver essa parada, É aquele caso, eu lembro de uma música do Apocalipse 16, eu estou tentando lembrar, se você não roubou de mim é porque o seu tataravô roubou meu tataravô e por isso mesmo ficou. E aí chega uma parte que ele fala, ficou nada, se for assim, cadê a justiça do Deus do céu? Rico mesquinho vai queimar que nem papel, Grana não muda nada, não altera para o Criador, dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou. Ou seja, o pobre vê em Deus um vingador. Como assim? Alguém vai comprar a minha briga, Alguém vai me defender diante de tanta malignidade. E é como meio que assim, tu tá aí, então aí você foi e criou esse negócio aí, botou um discurso bonito e por aí vai. Na verdade, para a nossa compreensão desse tema como base na fé que possuímos, pouco ou nada adianta repetir concepções tradicionais, argumentos e teorias dos questionamentos formulados. É preciso apropriar-se deles de maneira ativa e produtiva. Por isso, na filosofia, a crítica é mais importante e mais fundamental que a simples explicação de uma compreensão positiva. Não se trata de repetir simplesmente textos de grandes pensadores do passado. É preciso traduzir criticamente suas ideias para o presente, desmascarar ídolos construídos pela própria fantasia humana e desfazer a ignorância não esclarecida no campo religioso. Há também formas falsas e errôneas de religiosidade. Entretanto, urge igualmente a crítica da religião. A simples crítica muitas vezes carece de fundamentação racional mais sólida. O que acontece muitas vezes com a gente? A gente estava lá na escola dominical. Eu vou lembrar de uma experiência minha. Eu descobri
né, que em Marcos 16, os últimos versículos não constavam dos manuscritos mais antigos. Eu descobri isso em obras de Testemunhas de Jeová. Eu gostaria muito, né, de ter descoberto isso na minha igreja. Eu gostaria de ter descoberto isso nas revistas de escola bíblica. Não necessariamente que aquele texto não existe, mas a questão é que ele não consta, pelo menos nos documentos mais antigos que a pesquisa, né, não sei se seria historiográfica ou bíblica, arqueológica, encontrou. E aí, nesse caso, observa bem como é que é o negócio. Fica parecendo que a igreja, para me proteger, não me conta as coisas. É como aquela questão de falar de sexo com a criança, né? Assim, você não vai contar detalhes, né? Você não vai, por exemplo, falar sobre Kama Sutra com o seu filho de 8 anos. Mas agora, quando ele perguntar um negócio, perguntou, você responde. Mas aí o que a gente faz? Deixa palavra, a boca, assanhamento. Na minha época falava saliência, né? Saliência, né? Ou saliente, né? Então, aí o que acontece? Chega uma hora que assim, pô, se essas pessoas você não pode confiar nelas, você vai confiar em quem? Aí nessa brincadeira, que às vezes aquele garoto nascido e crescido na igreja, ele vê, né, no professor o cara que vai orientá-lo sobre essas coisas, porque o pastor era aquele cara que não discutia o assunto, não debatia a matéria, e se você não crê, tu tá com Satanás, né? Às vezes tem gente que não crê e tá com Satanás mesmo, mas agora questionar não é problema, né? Questionar não é problema. Eu costumo dizer que quando você tem dúvida sincera, você não é incrédulo. Incrédulo é quem tem certeza, né, do contrário da fé. Agora, se você tem dúvida, você está perguntando, né? E assim por diante. Mas não é? Então, a filosofia da religião, por isso que ele fala aqui, o Alessandro, da crítica, a crítica da religião, né? Ritinha está assistindo a gente. E então, a filosofia da religião, no sentido mais restrito, é produto do iluminismo. Só depois de questionar as doutrinas religiosas e suas instituições tradicionais é que se desenvolveu a necessidade de justificar os fenômenos religiosos. É aquele caso, você pode até não acreditar, mas algo acontece. É como, por exemplo, você pode não acreditar em divindade tal, você pode não acreditar que existe orixá tal, você pode não acreditar que existe fluido tal, o não sei o que, não sei o que lá. Só que é o seguinte, fenômenos acontecem. Entende? Então é aquele caso. Daí onde é preciso ter a humildade para, peraí, se os fenômenos acontecem, então que tal eu tirar a sandália dos meus pés, né? E com humildade analisar o caso, em vez de só pegar racionalmente e dizer, não existe, aí é mole. Só que o que acontece? Esses caras, eles são da era iluminista. Então, é uma época em que parece, apesar do nosso ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele fala sobre a importância da gente vir para o iluminismo, né? Porque ele fala que a gente está meio que como é que é? Meio que na Idade Média. Eu prefiro falar Idade Média do que falar isso, né? Então, é claro que assim, eu assisti através de um recorte, né, chamado Os 11 Supremos, né, do Brasil Paralelo. Mas aí é outro assunto, eu vou ficar fazendo propaganda aqui. E aí, né, nesse caso, é que minha esposa é bolsonarista, né, então ela acompanha esses negócios tudinho. E aí, os diferentes processos, né, concepções religiosas foram questionadas pela evolução das ciências e da maneira racionalista de pensar. Os diferentes processos de demitização distanciaram-se cada vez mais das concepções religiosas. O primeiro passo para desmascarar a consciência religiosa foi dado por Feuerbach. A religião, pelo menos a cristã, é o relacionamento do homem para consigo ou, mais corretamente, com sua essência. Mas o relacionamento com sua essência como outra essência. Então, de acordo com o pensamento de Feuerbach, qual é a situação? Eu estou me relacionando comigo mesmo, mas eu estou projetando algo, ou seja, não sou eu que está falando comigo, é Deus que está falando comigo, entende? Então é aquele caso,
eu não estou alucinando, eu estou realmente conversando ali com um anjo, eu estou falando com não sei quem, né? Então, olha, essa palavra aqui, ela veio do sobrenatural para cá, não é uma coisa nossa. E no caso dele é como se assim, é tudo nosso, não do funk, tá, gente? É tudo nosso, mas a gente diz que veio do além, uma coisa mais ou menos assim, o raciocínio. A parte complicada, não sei se vocês lembram quando eu citei Paul Tillich aqui, não foi aqui, acho que foi de casa, falando sobre a questão, foi de casa eu acho, falando sobre a projeção. Por exemplo, quando você projeta uma imagem na parede, não quer dizer que não existe a parede. Você projetou uma imagem na parede, mas existe a parede, né? Então o que acontece? Obviamente, quando você lida com o sagrado, você lida com parte de si. É como, por exemplo, meu pai como militar. No meu relacionamento com Deus, eu penso muito naquela ideia, né, do não senhor, sim senhor, olha, isso está errado, não sei o que lá, tudo dele era paga 10, né? Aí outro dia eu falei assim, de mão fechada ou mão aberta. Aí não mandou mais eu pagar 10, agora o crioulo ficou abusado. Então, aí nessa situação, por exemplo, eu não, mas só 10 também, né? Senão essa mão de datilógrafo não aguenta. Mas assim, em relação a isso, o que acontece? Você acaba se relacionando com Deus de acordo com a sua construção, não tem para onde correr, né? Por exemplo, teve um livro que foi muito criticado, A Cabana, não sei se vocês lembram, né? Que é assim, então, qual foi o problema? O cara, ele tinha uma dificuldade com figura masculina. Então, quando Deus se revela a ele no filme ou no livro, se revela de forma feminina. Eu consigo entender que assim, como Deus ia conectar com ele se fosse uma imagem paterna, já que ele tinha dificuldade com a figura paterna. Então Deus conectou com ele de um modo que seria fácil o diálogo. O problema é que nós, que tratamos o livro A Cabana como se fosse Bíblia Sagrada, ficamos com bronca do filme, né? E fizemos campanha para ninguém assistir o filme, não ver o livro, aquele negócio todinho, aconteceu isso sim, né? E aí, por exemplo, diante de uma situação dessa, primeiro que é uma obra de ficção, e segundo que quem disse que Deus é homem? Deus não tem sexo. O fato de Deus ser reportado do gênero masculino não significa que ele tem genitália. Então é importante, né, a gente discernir isso, certo? E por exemplo, se você pega a ideia, né, assim, por que ninguém se assusta de ver um cara com aparência nórdica, branco, forte, com aqueles cabelos meio que oxigenados, aquela barba meio, né, tipo Thor, um negócio mais ou menos assim, aquela estrutura física grega, né? Ninguém assim se estranha muito. Agora apareceu uma crioula gorda, não pode ser de Deus um negócio desse, né? Então eu não sei se dá para perceber que a gente tem construção, mas a gente não admite que tem. Parece que Deus sempre foi daquele jeito ali. Só que é o seguinte, João 4, 23, 24, gente, Deus é Espírito. Espírito não tem forma, né? Então, seguindo aqui, por exemplo, a religião, pelo menos a cristã, né, é o relacionamento do homem para com o homem. É a crítica que ele faz aqui. Não estou dizendo que eu concordo com ele, né? A essência divina não é nada mais do que a essência humana, palavra dele. Todas as qualidades da essência divina, por isso, são qualidades da essência humana. Eu tenho muita dificuldade de ver o Deus da Bíblia desse jeito, porque assim, se Deus fosse parecido comigo, rapaz, né? Então o que acontece? No panteão grego, eu até concordaria com ele, porque os deuses gregos são meio que a gente com superpoderes, né? Um negócio mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, o Alessandro, ele chega a dizer aqui que Feuerbach reduziu a teologia à antropologia, ou seja, ele deixou de estudar, né, a divindade para estudar a humanidade, né? Então, por exemplo, porque essas coisas que ele está falando realmente fazem parte, né, do aspecto antropológico. Como cada um de nós vê Deus?
como o cara rural, como o cara da zona urbana, como o negro, o branco, o gordo, o magro, o americano, o europeu, o asiático, né? Então, assim, como é que essa gente vê o sagrado? Como elas lidam com o mistério, né? Por exemplo, eu fico pensando, eu queria muito ter aquela espiritualidade mística do oriental e o pragmatismo do americano. Eu seria um pastor top. Imagina, disciplina, leitura bíblica, oração, visitação, telefonema e tal, tempo de oração, 1 hora e meia, 2 horas, e aí, Roberlão, bora, tem que parar aí, tá? Não, estou muito bem aqui, estou viajando, estou lá no terceiro céu. Mas o oriental, ele tem uma espiritualidade diferente. O americano é aquele negócio meio McDonald's, meio Ford, né? Então o negócio meio... Até a igreja com propósito, com todo respeito à igreja com propósito, né? Aquela questão de cada propósito, né? De cada mês faz não sei o que e tudo tal. O jeito brasileiro não. O brasileiro é vai, entendeu? Vai assim mesmo, entendeu? Brasileiro é vai assim mesmo. Então, aí tu, vamos fazer o culto. Agora, cadê o cara? Tá chegando, pastor. Entendeu? É mais ou menos, vamos no susto. Reunião, que hora? Hoje, depois do culto. Mas digamos, é hoje. Se não ficar, tu é rebelde. E aí, nesse caso, assim, por exemplo, claro, não estou dizendo que acontece aqui no Rio de Janeiro, aqui é outro nível, aqui é outro patamar, tá ok? Né? Então, por exemplo, não que não haja antropologia, mas agora ficou de um jeito que parece, né, que assim, Deus ficou reduzido no nosso modo de pensar, certo? E aí, deixa eu ver aqui, por exemplo... Continuando, além do racionalismo filosófico do iluminismo e o surgimento das modernas ciências da natureza, apareceram os argumentos da crítica social. Karl Marx, retomando Feuerbach, esclarece que a alienação religiosa ocorre da sociedade injusta e desumana. Segundo Marx, consciência religiosa é consciência errônea. Esqueci, eu olhei para o lado errado, é bolsonarista, né? É consciência errônea, porque desvia dos compromissos neste mundo para o mundo além. Bem, eu desconfio que é porque Marx não conheceu Martin Luther King, né? Que era um religioso. Mas lembra na oração do Pai Nosso que vem o teu reino. Tudo bem, vai ter gente que vai ver na religião aquela coisa assim, céu lindo, céu. Quer dizer, hoje eu não sei se tem crente cantando nem mais esse hino, né? Mas aquela ideia porque agora bendito eu serei no campo, na cidade, prosperarei, transbordarei para a direita e para a esquerda, né? E aí nesse caso, por exemplo, vindo para cá, a crítica de Marx faz sentido, que assim, peraí, então aqui pode ser uma bagunça porque a gente vai para o céu? Eu vejo que Luther King pensava diferente. E a própria oração do Pai Nosso, vem o teu reino. Então a gente precisa de alguma forma ser, como igreja, a sinalização do reino de Deus na face da terra. O problema é que é o seguinte, né? Se a gente for olhar para a internet, você não vê um bandista malhando um bandista, você não vê budista malhando budista, mas os crentes, é muito amor envolvido, né? É crente de direita contra crente de esquerda contra crente de direita. E eu fico impressionado porque é tanto cara bom que está do lado do bem, do lado de Deus, do lado da verdade, que eu falo assim, não acredito, é bondade demais. Dá vontade de falar assim, fulano, me dá uma aula, porque assim, você é muito bom, você fala tão mal do outro crente, né? E na rede social ainda por cima, oh, que coisa linda, né? Mas voltando para cá, né? Marx, ele critica, né? Ele critica por quê? Porque você está tirando o olho da realidade aqui para uma outra realidade. Em sua introdução à crítica da filosofia de direito, Hegel, Marx afirma: para a Alemanha, a crítica da religião está essencialmente completada, e a crítica da religião é a premissa de toda crítica. Fecha aspas. Embora seja a mais importante de ser criticada, a religião é a expressão da alienação humana e não seu fundamento. É aquele caso, por exemplo, para ele, a religião, ela não por exemplo, uma expressão, né, quer dizer, a religião não chega a ser o fundamento, né, da alienação humana, mas a religião ela é a expressão
né, da alienação humana. Exatamente por isso, Marx identifica a religião como o suspiro da criatura atormentada pela desventura. Lembra? Tanto sofrimento, não é mesmo? E o coração de um mundo sem coração. Como é o espírito de uma época sem espírito? Ela é o ópio do povo. Ópio, né? É droga. E aí nisso, a análise do contexto social liberta e elimina as relações religiosas aparentes. Dessa maneira, a filosofia da religião degenerou em crítica da religião, que tenta eliminar todos os fenômenos religiosos. Então a gente percebe que é o seguinte: o problema é a religião, a gente acaba com a religião e resolve tudo. Não é bem assim, né? Até porque a própria ideia, né, da revolução, né, do proletariado, a ditadura do proletariado, que assim, a gente suplantando essa classe burguesa, né, a gente passando por cima disso daí, aí a gente vai ter um outro nível. Bem, a história mostrou que assim, isso está mais para a utopia do que para a realidade, né? Não sei quantos de vocês assistiram aquele filme O Poço, né? Que assim, para mim chegou a falar um pouco a respeito disso, porque o que acontece? Você está numa situação desigual, vamos levar o pessoal à igualdade, mas o ser humano não quer igualdade. Por isso que o capitalismo floresce, porque é o seguinte: o ser humano não quer igualdade, é competição, é pouca farinha, né? Meu pirão primeiro, e vamos desse jeito. Não, mas vamos ter tudo em comum, beleza, como é que a gente vai fazer? Vamos obrigar todo mundo a dividir. Aí o cara, então não vou trabalhar tanto não, eu trabalho tantas horas para ter uma qualidade melhor, eu vou trabalhar tantas horas, o outro que é preguiçoso vai trabalhar menos, e eu vou ficar, aí pronto. Aí começa, né? E aí, né, por exemplo, e nessa situação, muitas vezes o que acontece é o que George Orwell critica na Revolução dos Bichos, quando ele faz uma crítica à Revolução Bolchevique, né? O que acontece? Aparentemente, parece, né, que a gente está tendo uma nova sociedade. Os animais se revoltam contra o fazendeiro e eles tomam a fazenda. E aí, nesse caso, os porcos se tornam a classe política, né, os camaradas, né, que vão resolver a situação. E o pessoal começa a questionar: mas essa lei? E essa lei? Não, mas essa lei, ela diz isso. Aí eu lembro de algumas releituras de um certo tribunal que existe aí em algum país, né? E aí nisso, não, está escrito A, mas onde está escrito A, de acordo com fulano, Beltrano e Cicrano, é B. Então A agora é B. Entendeu? Então, aí nesse caso, né, não tem que ter cuidado, porque esse nome tem poder, Renato. Então, nessa situação, a respeito disso, eu não sei se dá para observar que assim, de onde vem a frase? Todos iguais, mas uns mais iguais do que os outros. E eu pensava que essa frase era do engenheiro do Havaí. Então, por exemplo, digamos, é natural que, de acordo com Piaget, né, o jovem, o adolescente, ele é idealista. Então, esse discurso pega o coração do jovem que está revoltado com o sistema. Por enquanto, o sistema é o pai e a mãe dele, né? Mas o que acontece? Ele está revoltado com aquilo ali, quer bater de frente com o pastor, com o pai, com a mãe. Agora eu vou sair por aí, pintar meu cabelo de azul, tá dando banho, né? E aí nisso, né, nessa brincadeira, pô, bacana um negócio desse. Só que assim, na prática, e aí eu lembro de Cazuza, né? Aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Não vamos esquecer que o pessoal que está aí no poder, que fez o que fez, era o pessoal que queria mudar o mundo alguns anos atrás. Mas vamos lá. E aí nesse caso aqui, do ponto, deixa eu ver aqui, isso, a análise do contexto social liberta, já li. Do ponto de vista filosófico, a mais aguda crítica à religião, mais particularmente ao cristianismo, foi feita por Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche é o filósofo da finitude radical. O fim da metafísica, do absoluto e a libertação de Deus representam para ele um aspecto positivo, pois é um ato que liberta o homem para suas próprias possibilidades. A fé em Deus, portanto, não só é supérflua, mas é prejudicial. Nietzsche falando, tá, Fernando? Os ataques de Nietzsche contra a igreja, Cristo e Deus recebem seu sentido como ataques contra a falsa imagem do ser humano na qual se perverteu sua grandeza.
Então, por exemplo, se vocês tiverem como assistir, eu não sei como, né? A gente pode encontrar, mas tem um filme muito, mas muito legal. Não tem um osso quebrado nesse filme, não tem karatê, nada disso. A Festa de Babette. Gente, a Festa de Babette. Que o que acontece? É uma mentalidade religiosa entranhada na cabeça de uma família, que mesmo depois do pai morto, ele ainda está vivo, né, no pensamento do pessoal. E aí, nesse caso, eu sempre penso que é um celular, é o sino da igreja. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar, né, na nota que o Alessandro faz, que esse argumento encontra-se bem mais exposto na obra de Nietzsche, Genealogia da Moral. Nela, o filósofo classifica dois tipos de moral: a moral do guerreiro e a moral do escravo. Para ele, o cristianismo impossibilitou a moral do guerreiro, típica da ideia grega de virtude, em que o vencedor é o mais forte e capaz, introduzindo a moral do escravo, na qual o pódio é oferecido aos perdedores. Bem-aventurados os pobres, fracos, chorosos. Nietzsche, portanto, condena o cristianismo por produzir o desastre em que se tornou o Ocidente. E detalhe, Nietzsche, filho de pastor, tá bom? Em sua nova caracterização e determinação do conceito de vida, Nietzsche atribui força fundante aos mundos históricos da vida, que outrora eram deduzidos do Deus transcendente ou do absoluto. Abriu assim o caminho para uma interpretação secular da religião. Na perspectiva da psicanálise, Sigmund Freud interpretou a crítica ateísta dos mestres da suspeita, entre aspas. Embora Freud represente na história do tema Deus uma tradução de análise psicológica, há consequências dessa leitura para a filosofia. Para ele, Deus equivale a uma fraqueza ou mesmo uma violação da natureza humana. Para Freud. Para ele, a questão não é se Deus existe, pois de antemão não existe e nem sequer foi problema existencial explícito. O problema apresentado por Freud, à semelhança de Feuerbach, é de ordem antropológica. Freud quer defender o homem por meio da tentativa de descobrir a gênese psicológica da religião e da ideia de Deus. Nessa perspectiva, ele afirma: a religião, é claro, desempenhou grandes serviços para a civilização humana, contribuiu muito para domar os instintos associais, mas não o suficiente. Dominou a sociedade humana por milênios. Se houvesse conseguido tornar feliz a maioria da humanidade, confortá-la, reconciliá-la com a vida e transformá-la em veículo de civilização, ninguém sonharia em alterar as condições existentes. No entanto, em vez disso, o que vemos? Vemos que um número estarrecedoramente grande de pessoas se mostram insatisfeitas e infelizes com a civilização, sentindo-a como um juízo do qual gostariam de se libertar. A grande crítica feita a Freud e aos demais proponentes do ateísmo é o forte dogmatismo que sustenta suas posições, ou seja, eles criticam a religião pelo fato de ela ser metafísica, utópica e não discutir, não sentar para o debate porque ela é dogmática, só que eles acabam fazendo a mesma coisa num discurso que seria tido como filosófico ou científico. Então, nisso que os pesquisadores mais recentes vão criticá-los, né? Porque é o seguinte, olha, vocês estão falando assim, mas vocês estão falando meio como se... Eu estou lembrando muito da questão que a gente está vivendo hoje, que é um tal de acordo com a ciência. Não existe a ciência. Existem cientistas que disputam ideias. Pelo menos que eu saiba, existe o seguinte, olha, fulano defendeu isso, Beltrano defendeu aquilo, o outro defendeu um negócio que derrubou outro negócio e tal. Né? Então o que acontece? Assim, a coisa não é, por exemplo, sempre foi e sempre será. Então, quando fala assim, a ciência, parece que está falando de religião. E até religião muda, hein? Até religião muda. Hoje o pessoal faz feature film, né? Há um tempo atrás era chapéu preto, terno preto, paletó preto, guarda-chuva preto, sapato preto e assim por diante. Então, nesse caso aqui,
Continuando, né? Vejamos, elas se fundamentam numa fé indemonstrável na natureza humana, segundo Feuerbach, né? Numa futura escatológica sociedade socialista, de acordo com Marx, ou ainda na ciência racional que descobre e afirma o inconsciente no lugar que antes se dizia Deus, Freud. Até porque é o seguinte, você tem alguma prateleira aqui para saber onde é consciente, inconsciente, subconsciente, você tem isso, você acredita. Então, né? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, de certa forma, vamos lá, essa sociedade socialista, gente, parece um mundo maravilhoso, onde todos são iguais, todos colaboram, é uma comunidade igualitária. Gente, que coisa maravilhosa. Só que para essa sociedade maravilhosa existir, vamos ter que matar muito miserável que não quer colaborar. É óbvio, né? Então, eu não sei se dá para... Tá dando para entender? E vamos de andar e andar até chegar ao estágio ideal. Então, por exemplo, se você observar, não parece um pouco com fé esses negócios? Mas, claro, não sou eu dizendo, né? É o discurso do Alessandro Rocha em relação ao discurso dos críticos da religião. Continuando aqui, né? Vamos lá. Por isso vale a pena perguntar se o próprio ateísmo não é ele mesmo uma projeção humana. Por que você se importa tanto em provar que Deus não existe? Que implicância é essa? Se Deus não existe, deixa ele pra lá, velho. A minha ideia é o seguinte: toca a tua vida. Eles têm que vender o peixe dele, né? Não vem, fica uma só entre eles ali. Agora ele está dando a ideia dele, mas ele não quer ouvir a nossa ideia. Tem que convencer. Não, e a parte engraçada que é o seguinte: eu, como cristão, é natural que eu queira pregar para todo mundo. A minha religião é proselitista. Se o ateísmo é negação de Deus, se o ateísmo é negação da religião, então não pode ser fundamentalista, não pode ser proselitista. Deus não merece nem atenção. Deus não existe, entende? Então, vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui, na nota dele. Mesmo o pensamento nietzschiano foi largamente interpretado nessa perspectiva. No entanto, ele fala na conclusão do livro, né, que a gente não vai ler, vamos retomá-lo com base na interpretação de Gianni Vattimo, argumentando que sua proposição não era ateísta, exatamente porque sua crítica voltava-se contra o fundacionismo metafísico, e nesse sentido, qualquer afirmação categórica, até mesmo a da inexistência de Deus, seria um retorno à metafísica. Então, é como se assim, o que ele critica mesmo é a metafísica, né? Que o religioso vai defender como Deus, mas de certa forma, quem não é religioso pode defender como qualquer outra coisa que aparentemente sempre tem existido, que está no mundo das ideias, né? E que de alguma forma substitui essa ideia de Deus para regular as nossas consciências. E aí, vamos pegar, né, alguns, deixa eu ver aqui, a religião e os limites da razão iluminista. Isso, beleza, vamos lá. Jürgen Habermas tem exercido grande influência sobre os estudos da filosofia da religião com sua interpretação crítico-social da história da religião. Afirma que o processo da emancipação segue uma lógica interna. O mundo sagrado é cada vez mais reduzido pelo mundo profano. Cosmologias e mitologias passam a ser interpretadas como sistemas morais, desaparecendo os conteúdos cognitivos dos mitos. Os conteúdos utópicos de antigos sistemas de crenças são desmascarados de tal maneira que a religião e a teologia, assim como a filosofia da religião, são superadas pela própria história. A fé e a religião apenas sobrevivem no mundo privado da subjetividade. Voltando àquilo que a gente tinha falado um pouquinho sobre Pannenberg lá atrás, no nosso primeiro encontro, né? Por favor, gente, o assunto, pelo menos aqui, por enquanto, né, vai prometer um pouco de bocejo, tá bom? Mas a Nívia trouxe um café. Vamos lá, seguindo aqui. Você é pra mim, você falou que eu vou deixar. Aí, nesse caso, não cheguei a ver se você bocejou, não. Aí o que acontece? Mas já que você, né, se acusou, vale para você também, né? Então, né, em síntese,
deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Ainda que certo conceito de secularização possa ser interpretado como superação da religião, disso não segue necessariamente que toda religião está superada. Rubem Alves fala isso no seu livro Que é Religião. Pelo contrário, pode também ser interpretado como necessidade de purificar o próprio conceito de religião. Ou seja, o fato de a religião não estar dando conta de algumas questões na sociedade, não quer dizer que a religião está acabando. O que está acontecendo é que estamos fazendo uma revisitação na prática religiosa. Tanto que a gente aqui discute algumas coisas que acontecem na nossa igreja. Agora, há pouco, antes da gente começar propriamente, eu e a Nívia, a gente estava chegando num consenso aqui, de que assim, até que o Fernando falou, né, que os cristãos são humanos. Então, quando a gente estava discutindo isso aqui, o problema não é o crente pecar. O problema é que o crente peca, ele não admite, não procura ajuda, finge que nada está acontecendo. Enquanto ele estivesse só nesses 4, estava bom. Mas ele ainda quer ficar no a vingadora vai no aí não pode. Aí não pode. É aquele negócio, você pode até não saber quais são os meus pecados secretos, mas eu sei. Então, já que eu sei, eu tenho que descer do salto quando você for pego, porque eu não fui pego, mas não significa que eu não tenho pecado também. Entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, a gente percebe a questão da hipocrisia religiosa, né? Usar o nome de Deus para os próprios interesses. Então a gente vai reparar que alguns problemas políticos, inclusive na Europa, principalmente, lembra aquele período da Revolução Francesa e tudo tal? Oi. É o famoso Deus conhece meu coração. Não, o legal é quando a pessoa fala assim, só Deus pode me julgar. Eu já ficaria tremendo de medo, todo borrado, porque só Deus pode me julgar, já é coisa pra caramba, entendeu? Já é coisa pra caramba, entendeu? Aí nesse caso, assim, a gente percebe que não é que a religião está sendo superada, o que está acontecendo é que está havendo uma releitura. Será que o Deus que a Idade Média trouxe pra gente é realmente o Deus da Bíblia? Será que a gente realmente, por exemplo, está pintando um quadro mais adequado com a realidade de Deus? Ou a gente de repente está tentando facilitar as coisas para encher a nossa igreja? Ou a gente, por exemplo, está querendo bancar uma santidade que a gente não tem, e enfiando cultura norte-americana na igreja para dizer que a gente é batista, Então, eu não sei se dá para perceber que assim, às vezes a gente está enchendo a nossa religião de coisas que assim não precisavam ter, e a gente está esvaziando a religião de coisas que ela teria que ter obrigatoriamente, e qual a parte pior? Bota nome de Deus no negócio. Essa é a parte complicada. Pegar a verdade que não está sendo feito hoje em dia. O que está sendo feito hoje em dia são coisas para agradar o membro, o ego do membro. Você é especial. Vai. Sobre o islamismo, eu nunca conheci pessoalmente. Nem queira. Não. O que o Islã pensa a respeito do pensamento desses homens aí sobre a religião, inclusive aqueles também nesse meio? Bem, o Islã tem muito mais vínculo com o Oriente. Porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Para ter uma ideia, os homens bombas da vida, para eles entendem que eles estão meio que combatendo infiéis cristãos, uma coisa mais ou menos assim. A gente sabe muito bem que existe um compromisso pessoal do fiel com Jesus. Só que como a gente tem uma herança, da reforma ocidental, de certa forma as universidades, as coisas que a gente tem hoje, por mais que possa parecer esquisito, mas assim, inclusive essa possibilidade de questionar a existência de Deus, a gente deve inclusive aos cristãos. A liberdade de crença, a liberdade de pensamento, a liberdade de investigação. Então, de certa forma, isso aconteceu. E o Oriente não está carregado dessas camadas. Então, é uma perspectiva diferente. Claro que assim, eu teria que pesquisar mais sobre o islamismo para isso, mas assim, como uma religião oriental,
tá numa outra vibe, entende? Tá numa outra onda. Aqui você pode reparar que são influenciadores ocidentais, né? De gente que, por exemplo, pisou no chão de fábrica da Europa, burguesa, entende? Numa outra situação, nesse contexto aqui, né? E aí, vindo para cá, pelo contrário, também pode ser interpretado como já falei, formas modernas de crenças sociais e científicas muitas vezes pouco se distinguem de fanatismo religioso do passado. Falamos aqui agora há pouco, né, sobre a militância ateísta, né? Dizem, por exemplo, quem assistiu o vídeo que eu fiz de lá de casa, né, sobre o delírio de Dawkins, né, que Richard Dawkins tem uma obra chamada Deus um Delírio, né, e agora esqueci, Alistair McGrath, né, que critica Richard Dawkins no seu livro Delírio de Dawkins, dizendo que assim, ele acaba agindo meio que como um fundamentalista ateísta, uma coisa mais ou menos assim. Opa, vou aceitar esse nível. E aí nisso, o messianismo hoje parece ter assumido uma nova forma. A religião está viva e resistiu tanto à ditadura marxista quanto ao materialismo capitalista. O que mudou é que, no processo de secularização, as instituições religiosas perderam força, mas a religião permaneceu viva. Não tem mais o Papa para o seguinte: olha, sem mim você não vai governar. Não tem mais isso, né? Não tem aquele negócio do rei falar assim: eu sou ungidão, entendeu? Vocês vão trazer imposto para cá, eu vou ficar no bem bom, eu vou fazer e vou acontecer. Não tem mais não rola mais um negócio desse. Se bobear, até você na própria igreja dizer que você é ungido, tá rasgado, meio que taca pedra na geni. Até dentro da igreja está complicado esse negócio, né? Então a gente percebe que assim, as instituições perderam forças, inclusive as nossas, lamentavelmente, mas a religião está viva, né? Em síntese, podemos dizer que nos tempos mais recentes a relação entre filosofia e religião sofreu críticas radicais. Essas críticas vêm de diferentes fontes e tradições dentro dos processos de emancipação humana e secularização da cultura. Isto significa que a filosofia da religião hoje se defronta com grandes desafios. Nem por isso deve resignar diante de fenômenos religiosos fundamentais. Acentua-se o limite entre luz da razão e da fé, entre filosofia e religião. Entretanto, não será difícil uma crítica consistente das críticas contra a filosofia da religião, as quais, em geral, confundem a possibilidade com necessidade lógica. Talvez caiba um fundamento mais sólido da filosofia da religião na experiência fenomênica, com a certeza da morte, a busca de sentido, a necessidade da própria razão de autotranscendência, o dinamismo imanente do homem em busca de realização plena, os paradoxos da imanência, etc. Então a gente vai reparar, né, que, por exemplo, você pode até não acreditar num Deus pessoal, mas observe bem, né, que assim, e você pode negar a experiência de transformação de alguém. Aí é que está o caso, né? A pessoa era de um jeito, ela ficou de outro. E eu não estou falando aqui de igreja evangélica, estou falando de conversão religiosa, seja qual for, né? Tanto que por, exemplo, a gente conhece situações de alguém que era evangélico e foi para a Umbanda, e você fala assim, como é que pode? Isso. Entende? A pessoa mudou, né? Então, a gente vê, por exemplo, o caso de alguém que era ateu e virou muçulmano, entendeu? Então, assim, a pessoa mudou. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente vai reparar que, assim, fenômenos acontecem. A questão, por exemplo, da morte. Isso, querendo ou não, mexe com a gente. Tanto que, por exemplo, vamos e venhamos, ateu ou não, avião vai cair. Meu Deus do céu. Lembra do nome de Deus. Tá dando para entender? Então, por exemplo, brincadeiras aqui à parte, mas assim, a ideia de morte, né, faz a gente pensar numa espiritualidade, a busca de sentido, quem sou eu, para onde vou, onde estou, de onde vim, sei lá o que mais. Tá dando para entender? Então, a necessidade de autotranscendência, a gente nunca está satisfeito com nada, a gente quer sempre ir para o próximo nível, né? Então, essas questões, né? Por exemplo,
Na nota, Alessandro chega a dizer, né, que essa tarefa é ensaiada com algum êxito por Leonardo Boff numa pequena, mas interessante obra, Experimentar Deus. A transparência de todas as coisas. O autor faz importantes considerações sobre a construção de imagens de Deus e das consequentes tradições religiosas dela decorrentes. Leonardo Boff também mostra a importância da filosofia da religião para a crítica dessa tendência da religião, bem como o valor de afirmar caminhos religiosos mais conscientes de suas incompletudes históricas e teológicas. Então, mesmo que a religião não responda a tudo, mas ela de alguma forma ela está ligada a uma necessidade humana. Temos uma necessidade desse sentido. E a ciência não ajuda nesse negócio, a religião ajuda. O problema é que a religião não é Deus. E às vezes a gente pode confundir Deus com religião. Religião não é Deus. Não, entende? A religião é um conjunto de símbolos, ritos, narrativas, né? Então a gente tem uma série de coisas. E aí qual o problema? Vou pegar aquilo que eu tenho falado algumas vezes em relação à teologia sistemática. Deus é isso. Isso é uma construção nossa. Deus é muito mais do que isso. Entende? Deus está revelado nas Escrituras, mas Ele é maior do que as Escrituras. A revelação nas Escrituras é o quê? É Deus se mostrando de um modo que a gente, como ser humano, pode compreender. Tanto que é algo limitado que a gente tem que fazer exegese, hermenêutica, para poder preparar um texto bíblico. Se a coisa não fosse limitada, era simples. Deus falaria de um jeito lá, há não sei quantos mil anos atrás, e a gente hoje entenderia numa boa. Só que não é assim. Sinal que o discurso, ele reduziu de certa forma a realidade. E a gente tem que fazer o quê? Cavar, peneirar, apesar do que a gente crê como iluminação espiritual para a leitura bíblica, a gente precisa ter cuidado. Né? É como, por exemplo, se o indivíduo ele não sabe interpretação de texto em língua portuguesa, ele vai ter dificuldade de entender a palavra de Deus em linguagem humana. Mas a palavra de Deus imagina, tudo posso naquele que me fortalece. Posso ultrapassar pela direita, eu posso furar fila, eu posso bater na minha mãe, eu posso fazer gato de luz, eu posso tudo, entendeu? Então você percebe, olha como é que posso bater na minha mãe, isso não apanha. Tá dando para entender? Então o que acontece? Eu não sei se dá para perceber. Entende? Mas eu estou falando de alguém até inocente. Eu não estou falando de alguém, por exemplo, não sei quantos de vocês. Eu não sei de quantos de vocês lembram daquela matéria escrita até no Fantástico, do pastor que leu o texto de Oséias. Vai, né, e pega uma mulher e adultera, né, uma coisa mais ou menos assim, né, que assim, as pessoas da rua da igreja falavam assim, eu nunca vi isso não, eu nunca vi um negócio desse na igreja não. E o jornalista chegou para o marido da mulher e falou assim, mas como é que pode um negócio desse? Não, eu também me senti muito mal, mas foi vontade de Deus, Deus mandou, falou com o nosso pastor. O Luiz está regalando o olho. Rapaz, calma, não viaja muito não, senão dói o peito. Então nesse caso, aí nisso ele não sei o que lá. Aí um jornalista foi no pastor, o pastor recebeu o jornalista. Não, porque está aqui, eu não lembro agora o texto, mas eu lembro de um momento que ele falou que Deus estava dizendo aqui, ó, e adultera. Aí o jornalista falou, mas tem um acento aqui, não é adúltera? Aí ele, eu vi passando fantasma. Entende? Então, aí ele falou assim, foi. Aí, por exemplo, se eu achar o vídeo, eu vou botar o link no grupo, né? A Rose já está no nosso grupo? Não? Passa o teu WhatsApp para ela aí que eu te adiciono hoje ainda, tá bom? Não, passar por escrito para você me dar o nome, é só isso, tá? Então, nesse caso aqui, né? Onde eu quero chegar? Que o problema dele era de leitura. Claro, as mentes malvadas vão dizer que ele tinha outro problema, mas eu quero me deter nesse, né? Então, observa bem, isso é leitura. Agora imagina, por exemplo, a questão de grego, hebraico, a cultura judaica, a cultura greco-romana e coisas do tipo, né? Por exemplo, José com o negócio de anular casamento. Ué, mas peraí, ele era noivo, divórcio, mas ele era noivo. Naquela cultura, noivado era algo sério como casamento. Não tinha esse negócio de namoro, não tinha test drive, não tinha negócio de ficar, não tinha um lance desse. Já ficou, já estava casado. Tá dando para entender? Então,
Aí o que acontece? Observa bem. A gente tem que fazer isso tudo para entender aquele contexto. Aí eu pergunto: houve ou não houve uma redução da realidade no discurso humano da palavra de Deus? Claro que houve. Não vem dizer que não houve, porque se não houvesse, a gente hoje entenderia. Quando João fala, vi algo semelhante a, os teólogos aqui vão ficar quebrando a cabeça para saber o que é semelhante. Por quê? Porque ele não tinha como dizer o que ele estava vendo, né? Que pode ser algo da nossa época, que pode ser algo de uma época futura. Então você percebe que assim, Deus é muito maior, né? Isso, é esse aqui mesmo. Isso, pastor pedreiro que adultera baseando-se na Bíblia. É só digitar e procurar lá no YouTube, ou então a gente vê no intervalo aqui. E então nesse caso aqui, observa bem como é que assim, diante dessa situação, é importante que tanto eu quanto você possamos ter aquela ideia de que assim, a gente, né, tem toda essa questão aí, né, e isso não é algo que assim, a gente não fabricou, é uma necessidade que está na gente. Há uma necessidade, só que o que acontece é que assim, muitas vezes nós confundimos o discurso religioso com a revelação divina. Muitas vezes misturamos a realidade com o discurso, e o discurso não é do mesmo tamanho que a realidade. É como, por exemplo, quando o nosso bebezinho fala, ele sabe o que ele está falando para você, mas você não entende o que ele está falando. Como quando uma pessoa que teve um derrame, que sofre de afasia, tenta explicar, eu não sei se vocês já viram isso, é agonizante. A pessoa está falando uma palavra, mas sai outra, entende? Aí o que acontece? Ela quer se comunicar, e na hora que ela vai escrever, devido ao derrame, ela também tem dificuldade para escrever. E assim, claro, na experiência, na vivência, você vai acabando sabendo uma coisa ou outra. Mas, ou seja, existe a realidade, mas ela não cabe no discurso. Ou então, por exemplo, você vai ler o ideograma chinês. A realidade está lá, mas o discurso, se você não aprender, não dá. Né? Então, eu não sei se dá para a gente perceber que assim, nós muitas vezes confundimos o discurso sobre Deus com Deus. Discurso sobre Deus é a leitura que eu tenho. Deus é o totalmente outro. É mais ou menos por aí, né? E aí, as críticas mais recentes também podem ser vistas como limites da própria filosofia que, em sua pura racionalidade instrumental, não consegue satisfazer plenamente a procura humana por sentido de seu fazer e ser. Se a crítica religiosa, sobretudo, durante os últimos 3 séculos, tinha por objetivo libertar a humanidade da ilusão de Deus e da tirania da fé religiosa, fracassou, porque está todo mundo aí, a religião está que está. Se tais críticas muitas vezes têm fundamento em fenômenos históricos da religião, daí não se pode concluir que atinjam a religião em essência. E aí a gente vai para o próximo ponto, que fala o fenômeno religioso numa sociedade pluralista, superação da modernidade. Vamos lá então. O ser humano vivencia isso desde a origem das eras. Mesmo nos momentos em que a razão exerceu sua função mais crítica, a experiência de depender de algo que se dirige a ele de fora e o atinge no fundo do seu ser. Aceita o sagrado na fé ou o rejeita. A reação do homem realiza-se na situação de alguém atingido interiormente por algo de que não consegue distanciar-se. Eu não sei se dá para perceber que assim, é algo que pega a pessoa de uma tal forma, né? De uma tal forma que assim, ela acaba ficando religiosa, né? E por aí vai. Então, por exemplo, a gente vai observar, né, que há um vertiginoso crescimento, né, de movimentos religiosos que tem produzido, né, um fenômeno sui generis, né, que ironicamente contradiz todas as apostas que a filosofia fez quanto ao fim da religião. A academia tem sido tomada por pesquisas e cursos voltados à religião, desde seu comportamento social até os efeitos terapêuticos em seus fiéis. Por exemplo, você às vezes vai numa faculdade federal que estão estudando sobre o movimento neopentecostal.
Então você vê que assim, o neopentecostalismo é alvo de pesquisa sociológica. Então você muitas vezes, por exemplo, não vou muito longe, você vê Max Weber fazendo uma relação, né, entre a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, assim, você vai observar, né, que de certa forma a religião ela acaba sendo interessante, porque ela mexe com a vida das pessoas. A ética protestante e o capitalismo? E o espírito do capitalismo. Grosso modo, não dá para eu contar tudo, até porque primeiro que ler a obra para mim foi difícil. A gente que está acostumado a ficar com rede social, quando lê um texto mais puxado é complicado. Mas isso é em relação a... os calvinistas estão chegando. E aí o que acontece? Qual era a situação? Voltou ao normal. Aí, por exemplo, qual é a situação? Vamos lá. Digamos que, de acordo com o calvinismo, você ou é eleito ou não é. Tem, claro, a questão da ideia de que assim, Deus decretou sua salvação, e tem aquela ideia que Deus decretou inclusive sua perdição, né? Ou seja, Deus determinou que você vai para o céu e determinou que a Nínive vai para o inferno. Acabou. Mas a Nínive é logo de inferno. Calma, é a hipótese, ou medo de pular a fogueira. Aí nesse caso, em relação a isso, viu? Se fosse batista, não ia ter medo de perder a salvação. Aí nesse caso, em relação... batista... não, da convenção batista brasileira, você é da outra, né? Então não sei como é que é a situação. Então, na minha não perde não. Aí nesse caso, então, calma, depois a gente discute. Calma, Fernando, calma. Fernando já cruzou os braços. Aí nesse... Isso, é isso aí. Você que é pentecostal, dá teu jeito aí. Aí nessa situação, né, eu é bicão pra frente e esperar o juiz apitar. Mas vamos lá. Em relação a isso, a reação do pentecostal. Aí, nesse caso aqui, o que acontece? Você é um eleito. Mas como é que você vai saber que você é um eleito? Lembra do que ela falou agora? Vai nessa de salvo para sempre. Então, como é que você vai ficar? Você vai ficar na neurose. Meu Deus, eu posso perder minha salvação? Não posso. Não, Deus me chamou, então eu não perco. Mas se não me chamou, e aí? Eu sou ou não sou? E aí uma das marcas era o quê? Era a sua vida. E aí, como é que é essa vida? É uma vida frutífera. É uma vida que dá resultado. E aí, onde você vê resultado? Inclusive nos negócios. E aí, o que acontece? Você tem que ser um camarada que trabalha. Se você é preguiçoso, você não é um eleito. Se você não chegar junto, você não é um eleito, né? Ia ter batista que ia ficar sem salvação nisso aí. Aí nesse caso, por exemplo, se você não parte para cima, você não é um eleito. Só que tem um outro negócio: ganhou dinheiro, vai gastar onde? Vai para o teatro? Vai tomar uma? Tu vai para onde? Aí nisso que é o seguinte: ganha bastante, trabalha, produz, gasta pouco, acumula, prospera, fica rico, aumenta o patrimônio. É um eleito. Capitalismo. Muita gente associa essa questão de capitalismo com os neopentecostais, mas o caso do neopentecostal não é parecido com esse caso do calvinista. O caso do neopentecostal muitas vezes está relacionado a quê? A uma palavra profética, uma palavra apostólica, alguma coisa assim que... Eu não vou usar a palavra mágica... eu não vou usar a palavra mágica para não ser agressivo. Não, a questão não é o ser dinheiro. A questão é o fato de como. Por exemplo, eu quero ter dinheiro, não é problema. Agora, como é que eu vou ter dinheiro? Eu tenho que arrumar um jeito de fazer o dinheiro trabalhar para mim. Eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Eu preciso estudar um pouco mais, eu tenho que aprender um pouco mais. Eu preciso ser um bom negociador. Eu preciso vender a minha imagem. Porque às vezes eu sou um bom barbeiro, mas eu não sei vender o meu trabalho, entende? Eu sou uma boa costureira, mas eu não sei vender. Então o que acontece? Não é errado isso. O problema é quando alguém acha que é o seguinte... Muito a prosperidade e a cura, e a salvação, a palavra junto. Sim, mas mais uma vez, eu não tenho nenhuma dificuldade com o cara que pede que Deus lhe cure. Eu prefiro que ele peça, entende? Eu prefiro que ele peça a Deus, né, do que ao Satanás. Mas, por exemplo, o que está em questão é que assim, muitas vezes a pessoa acha que assim, eu botei esse dinheiro aqui no gasofilácio, agora eu vou ser empresário. Só que não é bem assim. Entende? Eu cheguei junto com os 10%. Tudo, as portas vão se abrir. Não, você tem que ter cuidado com os 90%.
como é que você usa os 90? Lembra da mentalidade de José? Deus revelou, mas não ficou só na revelação de Deus, veio para a gestão humana. Deus mostrou vaca magra e vaca gorda. Opa, vaca gorda é hora de quê? Ter uma reserva financeira. Vaca magra, vou gastar a reserva que eu tenho. Então, olha como é que está claro o negócio, entende? Mas o problema é que tem muita gente que é o seguinte: o pastor vai botar a mão na minha cabeça, vai mandar uma palavra e vai resolver tudo, entende? Eu vou pegar, botar 100 prata no envelopinho, porque se eu botar R$2 não prospero direito, né? Então eu boto R$100 no envelopinho e a coisa vai fluir. E o que acontece? Pô, tá legal, você fez isso, mas como é que está o trabalho? Como é que estão os estudos? Como é que está a negociação? Como é que está a sua persuasão? Como é que está o seu nome? Ou seja, tem uma série de situações. Aí é nisso que os calvinistas estão chegando. Eles, por exemplo, de acordo com Max Weber, eles já pegam, né? Não, o calvinista é o que está seguro, bicão para frente e até o final. Aí nesse caso então o pessoal que perde é do arminianismo, né? Do calvinismo não. Então, nesse caso, a gente, por exemplo, essa volta toda foi para pegar esse caminho. Mas assim, a gente vê, né, conforme a gente observou aqui, que nem um lado nem o outro, né, dominou como é que eu posso dizer, impediu, né, que a religião avançasse. E aqui a gente verifica, né, que assim, a resposta do homem ao sagrado pode expressar-se no culto, em ritos como procissões, festas, sinais sagrados ou espaços sacros. Depois dessas breves considerações, podemos relacionar a religião, como temos visto e experimentado em nossos dias, com a função de dar sentido. Religião como autotranscendência. Nessa perspectiva, supera-se a relação necessária entre religião e igreja, como sua expressão institucionalizada. Por isso que, por exemplo, o cara escuta você pregando, mas ele vai escutar o Ed Renekiewicz, ele vai escutar o Malafaia, ele vai escutar o R.R. Soares, ele vai escutar o apóstolo Valdomiro, ele vai escutar o Augusto Nicodemos. O cara é assembleano, mas ele escuta calvinista. O cara é presbiteriano, mas escuta pentecostal. E assim, nessa salada de fruta teológica, o que acontece? Ele é até membro daquela igreja ali, mas ele não é bem daquela igreja ali. Ele é um monte de igreja ao mesmo tempo, né? Entende como é que é o negócio? Então, assim, porque a pessoa não está mais muito preocupada com a instituição. Quer ver uma coisa? Dia das mães, dia dos pais de manhã na igreja. É meio complicado. Por quê? Partiu o hashtag, entende? Feriadão. Há um tempo atrás era série de conferência. Era a semana que assim, a igreja ficava mais cheia. Agora é um tal de... eu não tenho casa de praia, eu vou para a tua. Ou então eu pago o aluguel de uma casa de praia. Ou então eu não vou para casa de praia nenhuma, fico em casa vendo Netflix maratonando. Deu para entender? Então o que acontece? A instituição hoje, se você pensar em denominação, praticamente não existe mais, né? Não estou dizendo que não existe, né? Mas se você botar na balança mesmo, entende como é que é o negócio? Por exemplo, a pandemia esvaziou a igreja. Um monte de igreja estava vazia já. E aí nesse caso, vindo para cá, nessa perspectiva, supera-se a relação, né? As pessoas também encontram conteúdos com sentido fora da instituição. Por outro lado, o conceito de religião diluiu-se, né? Deus está em tudo quanto é canto, né? E aí, até nos pagodes agora, né? É verdade. Eu escuto uns sambas hoje em dia que eu olho, não, tô falando sério, eu escuto às vezes uns sambas que eu falo assim, caramba, tem mais teologia aqui do que aquela música que toca lá na rádio evangélica. Tô falando diante de Deus, tô falando sério. Não vou citar aqui para não complicar a minha vida e não perder minha carteirinha. Mas vamos lá. O quê? Aí nesse caso... é desse que tá falando? Não tô falando de nada. Aí nesse caso, ela não tem carteirinha para perder, eu tenho. Um desafio que surge é se é possível designar como religião todas as seitas e ideologias, ou deve-se restringir tal designação àquelas expressões que se fundam na dimensão transcendente. Até porque, num outro vídeo, não sei se vocês assistiram, eu falo da diferença de mágica para religião, né? Porque é aquele caso, na mágica você mexe no mundo espiritual, na religião não, na religião você se curva à espiritualidade, é mais ou menos assim.
A interpretação da religião como simples sentido para a vida pode conduzir à mera interioridade do indivíduo. Entretanto, o sentido não pode ser reduzido ao isolamento do sujeito. O sentido reclama comunidade, amor. Dos membros de uma comunidade religiosa, espera-se a aceitação das doutrinas da comunidade como válidas e a respectiva observância, certo? Então, o desafio da pertença religiosa no ambiente de pluralismo religioso, especificamente brasileiro, é esse desafio. Por quê? Porque a religião cristã é exclusivista, só Jesus salva. E numa época hoje você ser exclusivista é complicado, entende? Você, por exemplo, até hoje, eu falando aqui sobre Eucaristia, sobre Jesus ser Deus e tudo tal, vem católico, me desce abordoado, dizendo que eu ainda vou conhecer Jesus. Tem, por exemplo, o testemunho de Jeová, que fala que eu tô perdido, tô na heresia. Tem um lance desse sim, e tudo em nome de Deus, que essa rapaziada fala. Então, o que acontece? Depende de qual Deus. Então, você me perguntou qual Deus que eles estão representando. aí eu vou ter mais problema ainda, porque para ele só existe um Deus e é aquele que ele está retratando. Se eu estou com um falso Deus, eu estou com quem? E aí nesse caso, a religião confessional, do ponto de vista sociológico, tornou-se um subsistema social. Já não atinge mais toda a sociedade. Quer ver uma coisa interessante? Antigamente as igrejas católicas ficavam onde? No centro da cidade, na praça, era a matriz. Hoje praticamente não tem mais isso, porque a igreja não é mais o centro da vida das pessoas. A igreja perdeu seu lugar para televisão, e agora a televisão perdeu seu lugar para a internet, Então, assim, se você observar bem, a brincadeiras à parte, tá, gente? Sou eu que estou falando isso aí. Aí, os ritos religiosos, os costumes e as formas de vida deixaram de ser a base do pensamento e da ação da sociedade ocidental, porque não mais determina toda a vida social, nem estabelece direitos e deveres para cada indivíduo. Por exemplo, essa questão do aborto, voltando ao ministro Luiz Roberto Barroso. Gente, tudo bem, você tem direito de pregar contra, mas nenhum país evoluído, tá do jeito que a gente está, parafraseando a fala dele, tem que ter todo o cuidado do mundo. E aí nesse caso, é bom ter cuidado. Então, antigamente o pessoal tinha medo de falar de bandido, mas agora a gente tem medo de falar do Estado mesmo. Então, eu falei o Estado, que falou o ministro foi o Gilson Oliveira. Então, nesse caso, é marido da Marta, para não confundir, que vem de bolo. Aí nesse caso, então já vai na porta dele. Aí nesse caso, por exemplo, a gente vai ver, conforme ele fala, que assim, pode até pregar, mas agora o Estado não pode ser assim. A mulher não pode ser obrigada, parará e tudo tal. Então, assim, ou seja, há toda uma movimentação para que a igreja não regule a vida da sociedade. Para nós não é igreja, para nós é Deus. Mas para quem está de fora, que não vê Deus, Deus é invisível, eles entendem que é religião. Tanto que quando você defende que não se mate um feto, as pessoas já dizem logo que o nosso argumento é religioso. Elas não param para pensar que elas só estão dispostas a matar o feto porque elas estão vivas, porque as mães delas não abortaram. Então, assim, você está discutindo aborto porque tu está vivo. Agora, o feto não vai ter essa mesma chance que você, Então, mas o feto não é uma pessoa. Tá bom, ele vai se tornar o quê quando crescer? Um sapo? Então... Tem gente que fala assim, não, só depois de 3 meses é considerado aborto, Antes disso... Entende? É um negócio complicado, Não, exatamente. E assim, por exemplo, você olha para essas questões e você verifica que assim, a religião ela não influencia mais a sociedade em si, ela influencia o indivíduo. E sabe lá Deus o que está na cabeça do indivíduo, principalmente nessa época de internet, Então, esse é o tempo que você vai pastorear. Este sabe que existem outros conceitos explicativos acerca da realidade e que sua fé não é comum a todas as pessoas e povos. Por exemplo, eu estou falando aqui e estou cheio de cuidado para não me lindrar ninguém. Há um tempo atrás não era assim. O cara largava o aço na religião do outro, por exemplo. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas quando alguém queria encarnar no crente, falava crente da onda quente, entendeu? Então, deu a perceber? Não está
tava nem aí. Hoje não, hoje é bullying. Quer dizer, com crente eu não sei se é não, né? Mas assim, em relação a isso, fé ou descrença resultam cada vez mais da decisão subjetiva, né? A vida política, social, cultural desvinculou-se das instituições, das interpretações e dos símbolos religiosos. Na sociedade, a religião tornou-se uma grandeza ao lado de outras. Como passou a ser impossível a integração da sociedade por intermédio da religião, ela se tornou um assunto privado. Voltando para Pannenberg, né? Para descrever esse fenômeno, recorre-se ao termo secularização, né? Deixa eu ver aqui. Embora ele tradicionalmente designe certa emancipação do mundo em relação à igreja e muitas vezes receba a conotação de ateísmo, o conceito geralmente tem forte carga ideológica. O Estado tornou-se a instância central de identificação. O senso comunitário transferiu-se para festas, símbolos e vivências nacionais. Valores morais decorrem de cada nacionalidade. Sob esse aspecto, secularização significa uma orientação distante desta ou daquela religião para guiar a vida pública. Pastor, lá na igreja você fala isso, aqui não, né? Uma coisa mais ou menos assim. Eu sou um homem santo. Continuando aqui, a influência das religiões tornou-se indireta na família, na política escolar e na opinião pública. As religiões institucionais passaram a ser identificadas como atraso. E aí eu lembrei de novo do discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Quem quiser assistir, é o episódio, agora eu não lembro qual é o número, Brasil Paralelo é o canal do YouTube, né? E a playlist fala sobre os 11 ministros, que faz parte de uma nova série que eles criaram, né? Os Donos da Verdade. E aí nisso tem alguns recortes de fala dele, que eu não sei de onde mas que foi tirado, quando ele fala muito sobre a questão do atraso, de que a gente tem que sair, né, dessa mentalidade medieval para vir para o iluminismo, né? Aí, mas agora vem um novo orçamento do Estado, né? Acho que vai diminuir aí a lagosta. Então, não sei nem de onde saiu lagosta da minha boca, não sei nem porque eu falei isso, deixa isso pra lá, gente, né? Então, a vida é isso aí, isso, vambora, deixa isso quieto. Então, nessa situação aqui, né, a gente percebe que quando você pega o caminho da religião, você é visto como um atrasado, né? Portanto, a tendência à subjetivação da fé fomentou uma postura anti-institucional também no campo religioso. Como comenta João Batista Libânio, no fundo acentua-se a secularização subjetiva, que significa um crescimento da religião privatizada, e por isso pode assumir mais diversas formas. A individualização da religião libera os agentes religiosos, agem então desligados de vínculos limitantes e multiplicam desta sorte as expressões religiosas, gerando uma sensação de inundação religiosa, ou seja, cada cabeça dentro da igreja é um tipo de religião, só Deus sabe o que está ali, né? Lembra que eu falei? O pentecostal que ouve o Augusto Nicodemos, né? O neopentecostal, né, que ouve o Ed Renekiewicz, o batista que ouve o pentecostal e assim vai, né? Então, antes o cara só ouvia o pastor dele na igreja dele e estava bom demais, certo? Nesse contexto, as pessoas assumem comportamentos religiosos semelhantes aos de consumidores. Você, lembra? O você especial, o crente, cliente, em vez de discípulo, discipulador. E nesse caso aqui, habituam-se a escolher as expressões da fé como produtos que atendam a seus desejos e necessidades. Preciso de cura, vou para a igreja da cura. Preciso de dinheiro, vou para a igreja do dinheiro. Preciso de palavra, vou para a igreja que tem estudo. Eu quero música, eu vou para a igreja da adoração. Deu para entender? E aí, se eu encontrar uma igreja que tem tudo isso, opa, tem estacionamento, tem berçário, ar-condicionado, cadeira acolchoada, é lá que eu vou. E ainda chama a turma, vem comigo, e posta no Insta, vem para cá. E aí, nesse caso, querem escolher, por exemplo, fundam a vida numa decisão livre e autônoma. Não é aquele negócio de eu sou servo. Não, negativo, negócio de servo. Sai fora. A realidade agora é outra. Tá dando para entender? Eu sou amigo, né? E aí nessa brincadeira eu sou cabeça, né? E querem escolher uma religião que lhes pareça razoável,
que corresponda às suas expectativas e seja compatível com suas experiências de vida. Eventualmente selecionam partes de diferentes sistemas religiosos disponíveis que lhes ajudem a resolver seus problemas pessoais, né? Então eu vou para uma igreja que me ajude como a educar meus filhos, eu vou para uma igreja que me ajude, né, a resolver a minha vida sentimental, né? Tem a sentimental, tem a material, tem a não sei o que lá, eu sou tipo um gato, né? Então... Ela está tão moderna, que o foco nem mais, não é mais Jesus, né? Você vai ver na frente da fachada da igreja, antigamente vinha o nome da denominação, né? Agora nem do nome da denominação, que é a cara do pastor, da pastora e o nome deles. Não, eu não tiro a razão da mulher do pastor ficar na foto junto, não. Também não sou. Eu acho que ela tem que ficar arrochando cabra, entendeu? Se botou a foto do homem, bota a foto da mulher também. Mas vai, desculpa. Mas o foco hoje está sendo ele. Entendi. As pessoas querem aparecer, que é o eu que sou o pastor, Entendi. eu que sou o E a mulher fala, e eu sou a mulher dele. Sem contar, Tá rindo, Renato? sem contar o eu sou o dono da igreja. Cadê Jesus? Ó, embora dono da igreja pode ser um monte de gente, né? Não. Pode ser o pastor, pode ser o filho do pastor, às vezes é a mulher do pastor que fala grosso, às vezes é o membro antigo, é o membro fundador, às vezes o fundador é mais um afundador do que fundador, né? Mas o que acontece? Sabe há quanto tempo eu tô aqui? Entendeu? Eu cavei essa sapata, né? E vambora. E aí nesse caso aqui, pra gente fechar, instaura-se até mesmo um regime de concorrência religiosa entre as novas formas religiosas, e essa nova perspectiva permite que as pessoas assumam elementos das religiões que no momento lhes satisfaçam os anseios, e não se inibem de fazê-lo misturando fragmentos religiosos provenientes de diferentes fontes religiosas num ecletismo existencial posto dogmática e teoricamente contraditório. É como, por exemplo, vamos lá, com todo respeito a quem faz isso, mas imagina, você vai numa igreja em que naquele dia o pastor está vestido de branco e vai pegar um galho com mato verde para te dar uma salpicada e fazer um negócio assim. Por exemplo, você olha para uma situação dessa, né? Não me pergunte que eu não vou contar. Ele está fazendo uma cara como assim? Como assim? Não vou explicar. Por exemplo, você olha a situação dessa e fala assim: peraí, uma coisa não é coerente com a outra. Mas não precisa ser. A questão é que funciona em relação à nossa matriz religiosa. Por quê? Nós temos um catolicismo ibérico que não é o catolicismo de Roma, é o catolicismo de Portugal. É uma coisa, é um outro nível de catolicismo. A gente, por exemplo, tem o quê? A influência dos povos indígenas, os espíritos da floresta. A gente tem os orixás da África, a gente tem, né, assim, o animismo africano. Então a gente tem essas coisas todas. E aí nesse negócio, por exemplo, Virou uma salada mista. aí isso está impregnado no brasileiro. Então quando você tem uma religião que é só cerebral, iluminista, da época da Reforma de Martinho Lutero, não comunica muito. Até porque o evangelho não é europeu, o evangelho vem de lá da Palestina. Mas o que acontece? Por exemplo, só que na nossa cabeça Jesus, né, tem cabelos claros, olhos verdes, negócio assim. Então, por exemplo, aí vamos lá, imagina, a racionalização pura não surte muito efeito no brasileiro. O brasileiro gosta de sentir, rir, chorar, dançar. Por exemplo, olha o futebol europeu, os caras são táticos. O brasileiro gosta de fazer graça. Entendeu? Então, aí por exemplo, o europeu quer resultado, entende? Então você, por exemplo, percebe que por exemplo, a nossa religiosidade é diferente. É diferente. Tanto que você vai perceber que quando a igreja brasileira ela se aproxima da mentalidade, né, da Europa, a igreja acaba ficando distante do povo. Entende? Fica distante. E por que as igrejas neopentecostais conectam mais com o nosso tempo? Porque ela aproveita mais essa matriz religiosa brasileira, ela mistura mais esses elementos culturais. Não sei se é consciente ou inconsciente, não sei se a coisa é feita tecnicamente com alguém que entende de ciência das religiões, ou se é feito, por exemplo, assim, Deus vai com a gente e agora fogo na cara do cão. Eu não sei. Eu acredito que tem gente que faz na honestidade, faz aquilo que está vivendo. Mas eu acho também que deve ter gente que é estratégica, que produziu alguma coisa em laboratório. Tenho para mim, posso estar errado, né? Então,
A gente, por exemplo, vai reparar, né, que assim, nessa medida, né, na medida em que a individualização religiosa se tornou parte de um processo global, a religião tornou-se assunto privado, fazendo desaparecer as evidências e certezas objetivas. Então a igreja não é mais como antes, aquelas certezas absolutas de tudo e tal. Hoje tudo é relativo, menos essa frase, né? Porque se tudo é relativo, né, essa frase está incoerente. E a religião integra um projeto de vida de cada pessoa, você, né? Também no campo religioso desenvolve-se a cultura do ego. Diante dessa nova cultura individualista, diluem-se as tradições e os ritos. Ah, mas a reforma, que reforma? Ah, mas, quer ver uma coisa? Não vou muito longe. A própria questão de culto afro hoje não é a mesma coisa que era antes. Não vou muito longe. Festa junina já não é mais como era antes. Então, tudo que é tradição, não é só cristã não, está tudo diluindo, né? Então, nesse caso, né, por exemplo, a gente vai perceber, né, que assim, né, deixa eu ver aqui, o indivíduo, a religião limita-se a definir uma identidade parcial do homem, ou seja, como fonte de sentido para a vida individual. O indivíduo transforma-se num consumidor seletivo. Questões ontológicas, como céu, inferno, etc., são substituídos por conceitos existenciais como solidariedade, paz, amor, justiça, né? Isso que você vê os pastores no Twitter, tá dando para entender? Por exemplo, discurso assim de tu vai para o inferno, aceita Jesus, isso é coisa de pastor fundamentalista. Então, todo esse quadro leva à reflexão, e eu não estou criticando e defendendo não, eu estou só falando de um modo bem-humorado, porque eu percebi que vocês pararam até de bocejar. Então, todo esse quadro leva à reflexão sobre a religião, a um novo círculo de interesse e a uma nova dinâmica filosófica. Certamente, filosofia crítica, própria do iluminismo, não mais dá conta de mensurar e discernir o fenômeno religioso. Porém, não significa que tal fenômeno não possa ser investigado pela filosofia. O grande desafio que se propõe nesse momento é estabelecer uma relação dialógica entre filosofia e religião, percebendo, sobretudo, as limitações que a pós-modernidade ou modernidade tardia oferece a uma e a outra. Porque essa época que a gente vive é uma época de desencanto com a razão. Até porque existem razões que a razão desconhece. Então, assim, o homem com toda a sua razão levou o outro homem para a câmara de gás. O homem com a sua razão explodiu Hiroshima e Nagasaki. O homem com a sua razão criou a bomba atômica. Então imagina, olha quantos países têm capacidade de destruir o planeta. Eu pergunto, como é que alguém constrói bomba para destruir o planeta se a gente só tem esse planeta? Então, para ver a nossa razão, né? Olha onde a nossa razão levou, né? E aí a gente destrói o ecossistema para ganhar dinheiro. Mas se não tem outro planeta, vai gastar esse dinheiro onde? Entende? Olha a nossa razão. Então, o negócio tá... E hoje em dia ninguém pensa mais em sentir. Ninguém hoje tem a ideia do pensar. Hoje a ideia é o sentir. O que é uma mensagem boa? Aquela que você sentiu. Se você vai tomar uma decisão, se você mudou de vida, se o pastor está fundamentado na Bíblia, a questão é que eu senti. Se ele está fundamentado na Bíblia, mas eu não gostei, a mensagem não foi boa. Se ele não está fundamentado na Bíblia, mas eu senti um arrepio, senti um negócio, Deus falou comigo na terra, Deus purinho, né? Então, uma religião é um todo. Quando examinamos a relação entre religião e razão, temos de partir desse todo. A fé religiosa busca explicações, mas ela mesma não é objeto de explicação. Sua racionalidade situa-se em sua capacidade de esclarecer. Ela dá sentido à vida na medida em que a interpreta. A religião é o modo que a gente tem de interpretar a vida, né? Certo? Portanto, a racionalidade é condição necessária, mas não suficiente do vigor hermenêutico de uma fé religiosa. Qual é o problema do iluminismo? Vamos entender tudo através da razão. Só que o homem não é só razão. E nós, como crentes, sabemos que inclusive a razão está infectada pelo pecado, não só a emoção, né? Então, a fé religiosa não depende de uma prova ou de uma justificação filosófica. Por exemplo, nesse segundo bloco a gente vai falar de versículos bíblicos para falar com quem usa versículos bíblicos. Mas agora aqui, com quem não crê em Deus, cara, desculpa, você está parecendo que tem que ter mais fé do que eu, não vou nem discutir contigo.
Ah, Deus não existe. Ó, beleza. Vale nem a pena. Deus não existe não? Parabéns, né? E acabou, né? Então a linguagem religiosa trabalha com símbolos. Símbolos não se diluem num sistema filosófico argumentativo. O ato religioso caracteriza-se por uma certeza irrefletida da presença daquele a quem se dirige na oração. Eu não estou nem aí se tem como provar ou não provar a existência de Deus. Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está na minha vida, e eu não estou nem aí para isso. Aquele que se aproxima de Deus, né, ele precisa crer que Deus existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam, né? E fechando aqui, com isso não se diz, né, portanto não se baseia numa prova filosófica. Com isso não se diz que a filosofia é sem importância para a fé religiosa. O mundo no qual existimos sempre será mais amplo e mais rico que o da racionalidade. Não é que a gente vai ignorar a ciência, não é que a gente vai ignorar a filosofia, só que eles não dão conta de explicar toda a realidade. Para isso que a religião existe de certa forma. Por quê? Porque ela está numa linguagem que a ciência não superou, que a filosofia não superou e que ainda produz sentido para o nosso viver diário, que é o que fez gente como Rosa Parks. Não, eu vou sentar aqui, esse lugar é de branco, você não pode sentar. Vou sentar. É o que faz o pastor Martin Luther King chegar e falar assim: ninguém pega ônibus, e ninguém pega ônibus. É o que faz, por exemplo, os camaradas pegar um avião e morrer explodindo, né, nas Torres Gêmeas. Ou seja, o cara tem uma certeza incrível sobre algo. Então, eu não sei se dá para perceber. E aí, às vezes, o ateu, ele acaba... Às vezes, o ateu, ele acaba sendo um camarada cheio de fé. Porque ele tem tanta certeza que Deus não existe e ele quer provar para a gente por A mais B. Aí eu pergunto: gente, tem como botar Deus num tubo de ensaio para você investigar? Não. Então, você não pode afirmar cientificamente, mas também não pode negar. Beleza? Então, gente, daqui a 10 minutos a gente está de volta.